Bom dia, turma. Nesse vídeo eu vou corrigir a página 21 aí do nosso terceiro livro didático, que é o livro que a gente está usando no momento, né? Então a questão está falando o seguinte: faça as contas e complete a tabela a seguir. Então nós tínhamos duas formas de resolver isso. Ou a gente fazia a continha mesmo, né? Transformava essa porcentagem em uma fração decimal e fazia ali a multiplicação pela quantidade que nos foi dada, né? Que vai ser o nosso 100%. Ou a gente faz o cálculo mental. Eu queria muito que vocês aprendessem a usar o cálculo mental, porque a gente usa porcentagem o tempo inteiro na vida. E nem sempre a gente vai ter uma calculadora disponível para poder fazer essa conta. E essas porcentagens aqui que ele usou são porcentagens muito simples, que a gente consegue facilmente fazer essa conta de cabeça, ok? Então, assim, quem ainda não entendeu o cálculo mental ou ainda tá com dúvida em alguma coisa de porcentagem, assiste novamente aquele vídeo que eu passei lá no primeiro dia de aula que a gente falou sobre porcentagem, segundo dia de aula, que tá bem explicadinho. Às vezes assistindo uma vez só o vídeo, ele não fica tão claro, mas se você assistir 2, 3 vezes, já começa a clarear a sua mente, você já começa a entender melhor as coisas. Mas, de qualquer forma, eu vou pelo menos comentar essas porcentagens aqui de novo nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou mudar a tela aqui. Eu escrevi aqui para vocês. Então, olha lá. Cálculo mental de porcentagens. Então, primeiro, a gente faz essa transformação da porcentagem em fração decimal para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Então, olha só. O que é 1%? Pensa lá. 1 por 100. Então, quando eu fizer essa transformação para uma fração decimal, o meu numerador vai ser o 1 mesmo e o meu denominador vai ser sempre 100, porque a gente está trabalhando com porcentagem, a gente já sabe que a porcentagem é uma razão cujo denominador é 100, certo? Só que em alguns casos a gente simplifica para ela ficar na forma irredutível, mas eu vou esperar chegar nesses casos para a gente poder comentar. Então olha lá meu 1%, meu 1% é 1 sobre 100. Vamos supor que eu tenho lá, a questão me deu quadradinhos, né? Ela me deu 100 quadradinhos e eu quero saber quanto que é 1% desses 100 quadradinhos. Então, meu denominador vai ser o 100, que é a minha quantidade total de quadradinhos. E o meu numerador? Meu numerador é a quantidade que eu quero usar do meu todo, certo? Isso aí vocês já sabem porque a gente já estudou frações. Então, no caso, o meu numerador seria 1. Então, 1% de 100 ficou fácil a gente perceber que é 1. Por que isso? Porque eu vou pegar o meu todo, que nesse caso eram 100 quadradinhos, e eu vou dividir por 100. Então, sempre que você precisar calcular 1% de algo, você pega esse algo e divide por 100. Vamos supor que eram 200. Se é 200, você vai pegar o seu todo, seu 100%. Quem é seu 100%? A quantidade total, no caso os 200. E vai dividir por 100. 200 dividido por 100 vai ser 2. Então, 1% de 200 seria 2. Viu como é um cálculo mental muito rápido, muito fácil que a gente faz? Então, quer saber 1% de algo? Divide esse algo por 100. E 10%? Vamos escrever aqui na forma de fração decimal. 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Só que para facilitar a nossa percepção, a gente vai simplificar essa fração, a gente vai tornar ela irredutível. Lembra lá a forma irredutível? É aquela forma mais simples da fração, que eu não posso mais reduzir, tá legal? Então vai ser 1/10. Eu peguei aqui e dividi por 10, peguei aqui e dividi por 10. Se você for reparar, vamos pensar de novo lá no 100. Quanto que seria 10% de 100? Então eu pegaria e calcularia 1/10 vezes 100. Ficaria 100 dividido por 10. Então, o que você observa nisso aí? Que para calcular 10% de algo, basta você dividir esse algo por 10. Então, sempre vai dividir por 10. Vamos pensar no 200. Quanto que é 10% de 200? Eu vou pegar o meu 200, vou dividir por 10, porque eu quero saber quanto é 10%. 200 dividido por 10 vai ser 20. Então, 20 é 10% de 200. 5%. O 5%, se eu for pensar em calcular o 5%, que nem eu calculo 1 e 10%, não vai ser tão simples. Mas eu posso, a partir dessas duas porcentagens anteriores, usar o método que eu achar mais fácil para descobrir quanto é 5% de algo. Então, vocês têm duas opções diferentes para calcular mentalmente 5% de algo. Então, olha lá. 5% de algo é 5 sobre 100. Essa daí é a fração decimal correspondente ao meu 5%, ok?
Mas para facilitar esse cálculo, podemos pensar em duas estratégias. Então, qual você vai usar? Que você achar mais simples, tá legal? Então, usando como referência o 1%. Você já sabe que para calcular 1% de algo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse algo e vai dividir por 100. Então, você consegue calcular 1% com mais facilidade do que o 5%. A partir disso, você consegue perceber que o meu 5% ele não é 5 vezes 1%. Então, se eu quiser saber quanto é 5% de algo, através do 1%, eu vou pegar esse algo, vou dividir por 100, vou pegar o resultado e multiplicar por 5. E aí eu descubro quanto é 5%. Simples, né? Mas eu também poderia usar como referência o 10%, porque se você for perceber, 5% é exatamente o quê? A metade de 10%. Então, é o mesmo que eu pegar o 10%, o resultado, né? E dividir por 2. Então, você vai lá, calcula o 10% de algo, que você já sabe que é só dividir por 10, e esse resultado você divide por 2. Pronto, você já descobriu quanto é 5% de algo. 20%. 20% é 20 sobre 100. Se você transformar isso numa fração irredutível, vai ficar 1/5. Então, para saber quanto é 20% de algo, é só você pegar esse algo e dividir por 5. Simples assim. 25%. 25%, a forma irredutível é 1/4. Então, você pega esse algo, né, o 100%, e divide por 4. E 50%? 50% talvez seja o mais fácil de todos. Eu acho que o 50% e o 10% são os mais fáceis. Por quê, gente? 50% não é um meio? A minha fração irredutível que representa lá o 50% não é um meio? O que é um meio? Um meio é a metade de algo. Então, é só eu pegar o meu todo e dividir por 2. Pensa lá nos 100. Se eu quero saber 50% de 100, eu vou pegar 100 e dividir por 2. 100 dividido por 2 é 50. Então, 50% de algo, de 50% de 100 no caso, seria 50. Então, olha como é simples a gente descobrir essas porcentagens através do cálculo mental. Então, isso daqui foi só para vocês entenderem como é que a gente ia chegar nesses resultados através do cálculo mental. Quem preferiu fazer continha por continha não tem problema. Por quê? Porque essa questão não pediu para você fazer através do cálculo mental, ela deixou aberto. Quem sentir facilidade em usar o cálculo mental vai usar, quem não sentir vai fazer a continha no papel. Tá bom? Então, olha só. Aqui, por exemplo, ele te deu a quantidade que é 800. Então, esse 800 aí, ele vai representar o meu 100%. Através dele que eu vou fazer os outros cálculos. Então, 1%. 1% mentalmente, você já sabe que é pegar o todo e dividir por 100. Então, você vai pegar 800 dividido por 100, 8. Simples assim. 5%, você poderia calcular 1%, que você já calculou é 8, e você sabe que 5% é 5 vezes 1%. Então, se 1% é 8, 5 vezes 8, 40. Rapidinho, mentalmente, você chegou em quanto é 5% de 800. 100%, 100% você não precisa calcular. Se 800 é o meu 100%, 100% é 800. Show? 10%. 10% é só você pegar o todo e dividir por 10. 800 dividido por 10, 80. 25%. Você já sabe que a fração irredutível é 1/4. Então, eu vou pegar meu todo e dividir por 4. 800 dividido por 4, 200. 50%. Só dividir por 2. 800 dividido por 2, 400. E 20%, a fração irredutível é 1/5. Se eu multiplicar por 1/5, o meu numerador não vai mudar. E meu denominador, eu vou ter que dividir, né, no final, a minha fração por 5. Então, eu pego 800 dividido por 5, 160. Show? Não vou explicar os outros, porque vocês vão fazer da mesma forma. Aqui na segunda linha, ó, ele te omitiu essa informação aqui, mas ele te disse que 100% era 3.500, então você já preenchia aqui e conseguia fazer o restante. Então, você precisava pensar nisso aqui, ó. Nessa daqui, por exemplo, ele não te deu o 100% e não tinha te dado a quantidade, mas ele te deu 10%. Se 10% de algo é pegar o todo e dividir por 10, para eu saber quanto é 100% através do 10%, eu vou pegar o meu 10% e multiplicar por 10. Eu vou fazer a operação inversa. 6 vezes 10, 60. Então, era assim que vocês iam fazer, tá? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, verem direitinho se vocês fizeram certinho, consertar o que tiver errado. E se por um acaso ainda ficar alguma dúvida, mandar mensagem. Só pra gente não perder mais tempo, que esse vídeo já tá ficando longo, tá bom? Questão número 2. Deixa eu descer a página aqui. Preencha a tabela e anote as conclusões possíveis para determinar as seguintes porcentagens utilizando o cálculo mental.
Então isso daqui eu não vou perder muito tempo explicando, por quê? Porque eu já falei pra vocês lá na página do Word que eu montei. Eu ia falar que eu ia deixar aquilo disponível pra vocês, mas na verdade aqui tá exatamente a mesma explicação. Então vocês podem voltar de repente, pausar o vídeo lá da explicação do Word, copiar no caderno, quem quiser, mas já vai ter no livro de vocês com a própria resposta de vocês. Então olha só, vou comentar só o primeiro, que é o 25%, 50% já está feito. 25%, fração centesimal. Então, é você pegar a porcentagem e transformar na fração. Por que ele chamou de centesimal? Porque o nosso denominador é 100. Tá ok? Então, a fração centesimal é aquela que tem como denominador o número 100. Além de ser uma fração centesimal, ela é uma fração decimal, porque ela tem como base, o nosso denominador, uma potência de base 10, ok? Ele preferiu chamar de centesimal porque a gente está trabalhando com porcentagem. Então, obviamente, o nosso denominador é 100. Fração irredutível. É só você ir reduzindo a sua fração, como? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo valor até tornar ela irredutível. Até que o nosso máximo divisor comum entre o nosso numerador e o nosso denominador seja o número 1. O que isso quer dizer? Que se eu dividir por 1 não vai mudar. Então, ela já chegou na forma irredutível, ok? Aqui no caso vai ser 1/4. Por quê? Ele pegou aqui em cima, dividiu o numerador por 25, pegou o denominador, dividiu por 25 também. Lembrem-se, a gente sempre divide pelo mesmo valor, tá? Então, se dividir o numerador por 25, vai ter que dividir o denominador também por 25. Não errem isso. E aí, ó, qual é a conclusão? Que para determinar 25% de uma quantidade é o mesmo que dividir o total. Quem é o total? O meu 100%, o valor que ele te deu, por 4. Ou seja, é encontrar a quarta parte. 1/4, quarta parte. Então, ó, eu vou pedir aí que vocês pausem de novo, deem uma olhada, façam a correção e qualquer dúvida me sinalizem lá no Google Classroom.